No final dos anos 90, Chris Tucker apareceu para o grande público e muitos acharam que ele iria se tornar uma grande estrela em Hollywood nos próximos anos. Só que não foi bem isso que aconteceu, e é até comum em Hollywood alguns nomes aparecerem, ganharem certa popularidade por um tempo e depois sumirem, e foi isso que aconteceu com Chris Tucker. Vamos conhecer um pouco melhor a história dele. Christopher Tucker nasceu em Atlanta, no estado da Geórgia, em 1971, e antes de qualquer envolvimento com a atuação, ele tinha uma carreira de comediante. No começo dos anos 90, Chris Tucker começava a sua carreira na comédia. Ele fazia apresentações de stand-up até que ele foi descoberto pelo produtor Russell Simmons. Russell estava com a ideia de criar um espaço para comediantes em início de carreira, então ele criou o Def Comedy Jam, que era apresentações de stand-up gravados do bairro do Harlem, em Nova York, e transmitidos na TV pelo canal HBO. O programa Def Comedy Jam ficou bastante popular na época e por lá passaram vários nomes conhecidos. Chris Tucker apareceu por lá no primeiro ano em que o programa foi ao ar, em 1992, e participar desse programa foi muito bom para ele. Foi depois disso que ele começou a conseguir os trabalhos em filmes. O primeiro filme que Chris Tucker apareceu foi Uma Festa de Arromba 3, isso em 1994. Nesse filme ele atuou junto com Bernie Mac, ator conhecido por vários trabalhos de comédia e que faleceu em 2008, e também Tisha Campbell, que é mais conhecida por fazer a Janet Caio em Eu, a Patroa e as Crianças. Mas o primeiro grande trabalho de Chris Tucker nos cinemas foi em 1995, no filme Sexta-feira em Apuros. Na verdade, esse filme lançou a carreira de ator de Chris Tucker e também de Ice Cube, que escreveu o roteiro do filme e também atuou nele. E se você tá sempre aí na internet, é provável que conheça esse filme por conta desse meme aí, que muita gente usa em vários vídeos. No filme Sexta-feira em Apuros, Chris Tucker e Ice Cube são dois caras que precisam encontrar um jeito de juntar dinheiro para pagar a dívida com um traficante. O filme fez sucesso e ajudou bastante na carreira de ator dos dois. Por esse filme, Chris Tucker chegou a receber uma indicação ao MTV Movie Awards de melhor performance e revelação. Além disso, Chris Tucker ganhou a oportunidade de trabalhar com diretores conhecidos. Ele estava no filme O Quinto Elemento, lançado em 1997, do diretor Luc Besson, e também em 1997 ele participou do filme Jack Brown, do diretor Quentin Tarantino. Com esses trabalhos, Chris Tucker já vivia um ótimo momento em sua carreira de ator. Foi então que ele fez aquele que se tornaria o seu trabalho mais conhecido. Ele foi escalado junto com Jack Chan para fazer o filme A Hora do Rush. A dupla se saiu muito bem. Chris Tucker, que era comediante, vinha desse mundo, soube usar muito bem o humor no filme. Já Jack Chan, com as artes marciais e seu carisma, também mandou muito bem no filme. Pelo primeiro filme, A Hora do Rush, lançado em 1998, Chris Tucker recebeu 3 milhões de dólares. E com o sucesso do filme, que gastou 33 milhões de dólares para ser feito e lucrou mais de 240 milhões, Chris Tucker recebeu um aumento bem merecido para o segundo filme. Com A Hora do Rush 2, lançado em 2001, Chris Tucker teria recebido 20 milhões de dólares. Já para o terceiro filme, A Hora do Rush 3, que saiu em 2007, ele recebeu 25 milhões de dólares e uma porcentagem da bilheteria do filme nos cinemas. E o resultado de tudo isso qual foi? É que entre 2006 e 2007, Chris Tucker ostentou um posto que nem todos os atores alcançam. Ele era, naquele momento, o ator mais bem pago de Hollywood. Só para um efeito de comparação, pelo filme Sexta-feira em Apuros, que fez antes de A Hora do Rush, ele teria recebido 15 mil dólares. E teve um outro filme que ele fez antes da Hora do Rush, que foi Ambição em Alta Voltagem. Por esse trabalho, ele recebeu 25 mil dólares. Como vocês viram, em questão de ficar mais conhecido e também ganhar mais, os 3 filmes da franquia A Hora do Rush realmente mudaram a vida de Chris Tucker. Mas então o que explica um cara que veio da comédia, vivendo um ótimo momento nos cinemas, ganhando tanto dinheiro, ter sumido assim de repente? Por mais que os filmes A Hora do Rush tenham feito sucesso, eles também já marcavam o começo do fim da carreira de Chris Tucker. O que aconteceu com Chris Tucker? Em uma entrevista que ele deu para o site AZ Central em 2017, ele falou 3 pontos que fizeram ele mudar o rumo da carreira. Ele falou em outras prioridades, religião e também problemas financeiros. Chris Tucker falou que se sentiu muito mal por ter abandonado a carreira de comediante, que foi aonde ele começou. Além disso, alguns fãs do ator começaram a perceber um rigor muito grande
por parte dele sobre quais trabalhos ele estava aceitando fazer ou não. Então Chris Tucker resolveu revelar que voltou a ter um vínculo e um compromisso muito grande com a sua religião, já que ele foi criado em um lar cristão pentecostal. Essa decisão foi vista em vários pontos da carreira dele. Ele, por exemplo, resolveu não falar mais palavrões em seus shows de comédia ou fazer piadas que ele considerasse de baixo nível. Ele recebeu muitas críticas por isso, já que muitos adoravam o estilo de humor que ele fazia no início da carreira dele na comédia. E para o cinema foi a mesma coisa. Ele passou a recusar trabalhos que não iam de acordo com o que ele achasse correto. Por exemplo, ele recusou voltar para a continuação do filme Sexta-feira em Apuros, um dos trabalhos mais conhecidos da carreira dele. O segundo filme, chamado A Mais Louca Sexta-feira em Apuros, tem Ice Cube, mas sem Chris Tucker. O site Vulture fez uma lista em 2011 citando alguns trabalhos que ele foi chamado, mas recusou ao longo dos anos. Foi chamado para Máquina Mortífera 4 em 1998 e recusou. Foi chamado para Pantera Cor-de-Rosa de 2006 e recusou. Foi chamado para um filme chamado Um Domingo Qualquer de 1999, mas recusou quando viu que o personagem tinha cenas de destaque no filme envolvendo sexo e drogas. E o mesmo site fala que ele teria recusado até um papel no filme The Django Livre de 2012, que muitos consideram um dos melhores filmes do Tarantino. Basicamente, durante esses anos, Chris Tucker resolveu falar mais não do que sim para muitas propostas que ele recebeu, e ele recebeu várias. Não é como se ninguém mais quisesse ver ele e ele tivesse sido esquecido. Ele simplesmente optou por não aceitar muita coisa. No ano de 2012, ele estava no filme O Lado Bom da Vida, atuando junto com Bradley Cooper e Jennifer Lawrence. Mas Chris Tucker também já falou que um dos motivos da sua ausência de Hollywood é que ele nunca encontrou a função certa para a carreira dele e que começou a se cobrar demais e ser exigente com ele mesmo sobre que trabalhos ele deveria aceitar ou não. Chris Tucker chegou a falar que no começo dos anos 2000, o presidente da New Line Cinema falou que a natureza seletiva dele era coisa de maluco e que poderia até prejudicar a carreira dele, já que Chris Tucker não iria se render a uma grande quantidade de dinheiro para fazer qualquer filme. O que acontece é que o dinheiro passou a não ser o ponto principal para ele, então ele não estava mais aceitando trabalhos só pelo dinheiro e gostaria de fazer filmes mais sérios ou que ele se sentisse à vontade. A pausa na carreira de Chris Tucker não foi algo exatamente planejado, mas foi acontecendo por conta de todos os nãos que ele foi falando ao longo dos anos. Diferente de muitos atores que somem de Hollywood depois de fazer sucesso por um filme ou por não terem mais nenhuma oportunidade, Chris Tucker sumiu por vontade própria. A indústria tentou trazer ele de volta várias vezes, oferecendo alguns trabalhos, dinheiro, mas nada disso convenceu ele a voltar. E se lembram que um dos motivos que fez ele se afastar foram as dívidas, o que é meio controverso, né? Porque se ele estava com dívidas, por que ele não aceitou qualquer trabalho então para poder pagar as suas dívidas? Enfim, mas acontece que entre 2011 e 2014 ele teve problemas com a Receita Federal dos Estados Unidos, com grandes dívidas por não ter pago seus impostos durante vários anos. A dívida dele com o governo era por volta de 14 milhões, mas ele fez um acordo com a Receita Federal e conseguiu se livrar disso. Com o afastamento dos filmes, em 2014 ele voltou a fazer stand-up, saiu com a turnê e no final dessa turnê ele fez um especial para a Netflix em 2015. Também no ano de 2015 ele apareceu no filme A Longa Caminhada de Billy Land. É um filme com temática de guerra, mas que acabou não ficando tão conhecido. Foi nos palcos fazendo shows de stand-up que ele começou e afastado dos filmes, ele estava com bastante tempo para focar nisso. Tanto que em 2020 ele chegou a anunciar uma nova turnê mundial, mas por conta da pandemia acabou sendo adiada. Em mais uma de suas entrevistas, desta vez para o The Guardian, Chris Tucker falou que gostaria de fazer algo mais sério, um tipo de filme que as pessoas não viram ele fazer, mas projetos desse jeito não eram oferecidos para ele. Como ele veio da comédia, o que era oferecido para ele eram personagens nesse estilo. O filme mais recente que ele apareceu foi Air, a história por trás do logo, lançado em 2023. O filme é baseado na história da parceria histórica entre Michael Jordan e Nike, e se a vontade de Chris Tucker era fugir um pouco dos filmes de comédia, parece que ele conseguiu com esse trabalho. Chris Tucker tem uma grande amizade com Jack Chan, com quem ele trabalhou na trilogia de filmes A Hora do Rush, e de quem Chris também era muito amigo era do Michael Jackson. Em um show ele chegou a subir no palco e dançou junto com Michael Jackson e o cantor Usher. Além disso, Chris Tucker apareceu no clipe You Rock My World, de 2001 do álbum Invincible. Outra coisa que aconteceu é que em 2008 Chris Tucker chegou a viajar com Barack Obama durante a campanha dele para a presidência dos Estados Unidos. Michael was king, man, real life, true life king. Y'all see me in the video? I was in one of his videos. Y'all see me in Rock My World?
I couldn't believe I was in that video. I kept messing up the video looking at Michael. I was like, God damn, I can't believe I was in this goddamn video. Michael was getting mad. Chris, what the hell are you doing? Chris, look straight. What the hell are you doing? You're messing up my video, Chris. I'm like, I'm sorry, I can't believe I'm in the video with you, man. Chris, believe it. Chris, believe it. Shit. You're messing up my video, Chris. Muitos fãs da franquia A Hora do Rush se animaram com algumas notícias de que o quarto filme pode acontecer. Até pode, mas não tem nada certo ainda. E assim vive Chris Tucker. Atualmente com 51 anos, ele tem uma vida discreta, é um cristão, e ele deixou isso bem claro para todos. O que fez alguns que estavam acostumados com o antigo perfil dele reclamarem um pouco dos shows de comédia dele sem nenhum palavrão ou piadas mais pesadas. Mas não que ele tenha perdido fãs ou pessoas que gostavam dele. Chris Tucker resolveu ser bem seletivo, recusou muitos trabalhos e agora é ver quais serão os próximos passos da carreira dele, seja na comédia ou também atuando.